Vem cá, vocês já sabem derivar? Eu acho que sim, né? Não sei. Vamos ver. Assim, se tiver que derivar seno de x2... Sabem derivar isso aqui? Na boa? Assim. Quer dizer, aqui, a primeira coisa é o quociente de duas coisas, né? Esse daqui é igual a U sobre V. Então, derivada disso, V2, VU' menos UV'. Bom, esse daqui é o U. Esse daqui é o V. Então, U' é igual a... Isso aqui é seno... Bom, é uma soma, então... Diferença das derivadas, né? Derivada do seno, cosseno. Cosseno de x2. Não esquecer, temos que botar a derivada de x2 aqui. Né? 2x menos... Se é e elevado a alguma coisa, então é elevado a coisa, vezes a derivada da coisa. V', bom, 1 mais alguma coisa, derivada do 1 é 0, aqui alguma coisa ao quadrado, então 2 vezes a coisa, vezes a derivada da coisa. Então agora é só substituir. Agora, deixa eu ver, imagina que você tem uma função x de t, uma constante, m constante, e uma certa u de E em R. Quer dizer, x é uma função de R em R. Agora vamos definir a função E de t igual a 1 meio de m x' de t ao quadrado mais u de x de t. Vocês sabem derivar isso? Sabe ou não sabe? Deriva aí para mim. Porque é o seguinte, saber derivar isso e não saber derivar isso aqui, tem um nome técnico em educação, chama-se analfabetismo funcional. Sabe o que é analfabetismo funcional? A pessoa que sabe ler e escrever, lê e não entende o que leu. Não sei se vocês reconhecem isso aqui, né? Energia cinética mais energia potencial. Vocês sabem qual é a probabilidade de vocês encontrarem na vida de vocês isso daqui para derivar? 0. A probabilidade de vocês encontrarem isso aqui na vida de vocês para derivar? 1. Então, você saber derivar isso aqui, tudo bem, legal, tá, mas se você não saber derivar isso aqui, E repara que eu não sei quem é x, não sei quem é u, não importa. Ou, num outro exemplo, né? E, V e T. Isso aqui você deve encontrar de vez em quando.
Então, derivaram? Beleza? Mesma coisa isso aqui, né? Você tem isso aqui, você não sabe quem é P, quem é V, quem é T, mas se são funções, você pode derivar isso aqui e obter alguma coisa. Então, pelo menos assim. Não, U é uma função, está escrito aqui que é uma função. Nós temos um problema de vocabulário, agora já sabemos, né? Está escrito U de E, quando a gente quer assim, U, letra, 2 pontos, alguma coisa, setinha, alguma coisa, setinha sem tracinho aqui, setinha assim, significa que isso aqui é uma função cujo domínio é esse cara e cujo contradomínio é esse daqui. Botei assim com essas letras porque, vamos dizer, tipicamente, em mecânica, esse M aqui responde pelo nome de massa, esse U responde pelo nome de energia potencial, esse X responde pelo nome de posição e o X' responde pelo nome de velocidade. Então, ó, se vocês não souberem derivar isso aqui, vocês... Quer dizer, vocês têm que saber também, porque, pô, eu boto uma tabela de derivadas, de regras de derivação. Pô, então isso aqui você tem que saber, porque, mas... isso aqui é só musculação. É legal e tal, mas você não está fazendo musculação para ganhar medalha de musculação. Você está fazendo musculação para jogar futebol, vôlei, alguma coisa assim. Então, você precisa de uma certa musculatura para na hora dar conta do recado. Se você faz a musculação e não dá conta no recado... Tá legal? Tem dúvidas? Tem perguntas? Pode perguntar, eu ganho para responder. Esse aqui? Não, botei aqui, isso aqui você eventualmente... Você pode derivar essa expressão aqui, né? Isso aqui é o produto de duas funções, então se deriva como um produto. Quer dizer, se você tiver que derivar isso aqui,
Por exemplo, porque isso, em certas circunstâncias, você, por exemplo, diz, não, vou manter a temperatura constante por, sei lá, que meios. Talvez a temperatura seja mais difícil, mas manter o volume constante você consegue, né? Segura lá o negócio e o volume, você diz, esse aqui vai ser constante. Então você já tem uma relação aqui, mas independente de qualquer coisa, se a pressão ficar constante, se a temperatura ficar constante, então você pode fazer alguma coisa, mas em geral você pode dizer, eu posso derivar isso aqui, quer dizer, eu sei, independente do que aconteça, P' vezes V mais PV', que é a derivada disso, tem que ser NR T'. Você tem que olhar para isso e saber derivar. Isso pode ter um significado no meio de um problema, mas, em geral, o que eu estou dizendo é que, em geral, você vai lidar com funções cujas expressões você não conhece. Então, eventualmente pode até envolver, quando você estuda um pêndulo simples, tem um seno lá, mas não é o seno que importa, não é o pêndulo está aqui oscilando, né, a bolinha aqui, o que importa é saber esse ângulo θ aqui. E esse ângulo θ, como função de tempo, é o que você não sabe, é o que você gostaria de saber. Mas você vai ter aqui, vai montar o seu problema e tal, e vai aparecer o seu θ no meio. Tem até um seno envolvido na história também, mas se você quiser formular alguma coisa, quer dizer, você tem aqui, você tem a força da gravidade, né, decompõe ela numa componente para cá e outra para cá, essa daqui é não só cancelada pela reação aqui, mas a reação aqui ainda introduz uma força centrípeta para manter esse negócio em movimento circular, mas ela está sempre assim. E tem uma parte da aceleração da gravidade que está aqui que vai fazer esse negócio se mover assim. Então você tem que formular isso, mas o que você quer saber é a função θ de t. Então as derivadas, primeira, segunda, terceira não, vão aparecer para você poder dizer o que está acontecendo. Se você só sabe derivar isso, então você no estudo das coisas, na formulação das questões físicas, químicas, biológicas, econômicas até, vamos dizer, hoje, parênteses, assim, tem um deslocamento em muitas áreas hoje da matemática do contínuo para a matemática discreta. É claro que quando você pensa que uma colônia de bactérias tem um volume que é um número real, você está meio roubando. Importa ali o número de bactérias, que é um número inteiro. Mas, tudo bem, tem formulações estatísticas e tudo, mas muitas formulações que a gente faz dos fenômenos que a gente vai estudar envolvem funções que você não conhece, né? E leis que você formula, que você chuta, em que você acredita, afinal, né? Uns acreditam em Deus, outros acreditam em gnomos, outros acreditam na lei de Newton, vamos dizer, vistos de certo ponto de vista, vamos dizer, as que realmente se mostram mais efetivas acabam triunfantes, mas talvez de um ponto de vista mais afastado sejam todas crenças. De qualquer maneira, você formula, né, alguma estratégia de compreensão e principalmente de previsão do futuro a partir das coisas em que você acredita. Nós aqui, vamos dizer, acreditamos em ciência. Eu, como matemático, sou um artista, vamos dizer, acredito em ciência, assim, na medida em que ela funciona. Mas você acredita naquilo, você formula
alguma hipótese, alguma lei, e a matemática entra aqui, nessa história. No nosso caso, as leis da física, principalmente, são formuladas em termos de taxas de variação, de derivadas, de acelerações e tal. Então, as derivadas entram aí no meio da história. Aliás, eu queria também, então, aqui encerrando essa lição, número 1 de hoje. Não adianta você saber derivar isso se você não souber derivar isso. Tá? Ou melhor, você dizer, aqui sim tem funções, eu derivo, isso aqui eu não sei, porque eu não sei quem é x, quem é u, eu não sei o que fazer. Não, é aqui que você vai estar. Você vai estar sempre diante do desconhecido. Bom, vou fazer uma outra pergunta. O que a derivada mede? Vou formular de maneira dúbia. O que mede a derivada? Não sei se vou dar uma resposta assim. Ver se faz sentido para vocês. A derivada mede o quanto a função deixa de ser constante. Legal? Função constante. É claro que é uma medida instantânea, né? O que é uma coisa meio... Mas se você tiver uma função que é constante, o tempo todo constante, a derivada dela é zero. Né? E se a derivada da função for sempre zero, ela é constante. Então, quando a função deixa de ser... Então, você tem isso aqui, né? Constante. X, f de x. Não constante. Então, fato assim, você olha nesse ponto daqui, a função está com muito menos vontade de ser constante do que nesse ponto daqui, né? Não é que ela seja constante aqui, tá? Para ser constante, você precisa que a derivada seja zero num intervalo. Aí ela é constante naquele intervalo. Ser ter derivada zero num ponto, não quer dizer que ela é constante naquele ponto. Até porque constante no ponto não faz o menor sentido. Constante tem que ser constante em alguma coisa, um conjunto maiorzinho, que você olha em volta e diz, e todo mundo é igual. Né? Mas, vamos dizer, do ponto de vista assim, da aproximação, né, você aproxima, a derivada te dá uma possibilidade de aproximar por uma função que é simples, dada por uma reta, né? E aqui a aproximação é por uma constante, aqui é por uma não constante. Tá? Mas é uma certa medida. Né? Então, de qualquer maneira, é uma luzinha que tem que acender. Assim, se você quer mostrar que alguma coisa é constante, isso é equivalente a mostrar que a derivada é zero. É constante no intervalo, porque se a coisa
Tá certo? É claro que se você tem, vamos dizer, se aqui você tem um buraco no domínio, você aqui já não é constante, tem uma constante aqui, aqui já é outra. Mas no intervalo. Então, coisa básica em física. Né? Física, toda vez que você tem uma lei de conservação, alguma coisa se conserva, a energia, o momento angular, sei lá, a cor dos olhos do pesquisador, qualquer coisa assim. Né? Se é constante, você, deixa eu calcular a derivada, ver se realmente a derivada dá zero. Ok? E bom, e quando é constante, você, não tem graça nenhuma. Mas quando não é constante, aí você quer entender melhor. Né? Quando cresce mais, quando cresce menos, quando cresce, quando decresce, quando atinge um máximo. Então, aí a derivada entra no detalhe. Né? Quer dizer, nesse intervalo daqui, né, F' é maior que zero. Nesse intervalo para cá, e nesse intervalo para cá, F' é menor que zero. Nesse daqui, nesse ponto daqui e nesse ponto daqui, F' igual a zero. São informações para você entender melhor a sua função. Mas a gente está patinando em torno disso já há tempo demais. Não tem tanta coisa para entender. Quer dizer, tem, mas não é tão difícil assim, né? Quer dizer, certo? Calcular derivada a gente aprendeu e tal, tem umas regrinhas lá, a gente não precisa ficar retornando a demonstração de que o limite de seno x sobre x é 1 para poder calcular as derivadas, já estabeleceu algumas coisas, assim como a gente tem alguns algoritmos, né, para fazer contas e coisas assim. Agora, tem que... Já que você vai estar, em geral, não, problemas que envolvem matemática, envolvem você fazer um modelo, e nesse modelo tem grandezas, muitas eventualmente, e você, de alguma forma, escreve algumas grandezas como função de outras grandezas. E o caso mais simples é você dizer, bom, foda-se, deixa isso, todo o resto é constante, mas essa grandeza aqui varia, eu quero ver como é que a outra varia em função dela. E aí você formula isso e, eventualmente, você entra com a derivada. Entender o que está acontecendo. Ok? Diante disso, vocês podem formular alguma questão. Filha da puta, me pegou de novo, estudei pra caralho, pensei que estava sabendo, ele vem e me sacaneia, diz que eu não estou sabendo nada. Legal, só estou dizendo assim, é super fácil a gente treinar para calcular a derivada de seno, tipo aquela função ali, depois, agora eu sei derivada, deriva. Aí quando chega diante de um problema, não sabe fazer nada. Diz aí, Pedro, faz uma pergunta aí para mim. Diz assim, não entendi porra nenhuma desse negócio. Entendeu? Não, eu estou dizendo isso para você dizer, bom, então, pô, é interessante, então deixa eu estudar esse negócio, deixa eu aprender esse negócio. Porque também preciso querer aprender, né? Porque eu estou meio perdido, assim, eu acho que já... Vamos dizer, claro que podia falar mais coisas, mas eu falei para vocês um monte de coisas e eu acho que aí vocês ainda não aprenderam, eu estou tentando entender por quê. E aí, pronto?
Então, vou passar para integral. Não, porque eu me dei conta, cara, tem um monte de feriado agora, tem um feriado, outro feriado, não sei o quê. Pô, tem, dia 15 é feriado, é uma sexta-feira. Dia 20 é feriado, é uma quarta-feira. 20 é o feriado do zumbi, pô, dia da consciência negra. E aniversário do meu filho também. É um feriado que muitos não respeitam, é um feriado... Não. Bom, então, sei lá, vamos falar de integral? Né? Integral. Bom, eu já falei de integral, né? Eu expliquei que integral é área, mas não é área. Ficou claro isso, que integral é área, mas não é área? É uma aproximação, se quiser. Quer dizer, é um processo, basicamente é um processo assim, que você conhece a derivada de alguma coisa e você quer reconstituir a coisa. Quer dizer, é isso assim, né? Quer dizer, quando você tem aqui o ponto x, x mais h. Então, aqui você tem, esse daqui é o f de x, essa altura aqui, essa daqui é f de x mais h. Então, o que você tem? Que f de x mais h menos f de x sobre h no limite, é a derivada. Se o h é pequenininho, a ideia é que isso é parecido. Né? Então, f de x mais h menos f de x é aproximado por f' de x vezes h. Ou até, vamos dizer, você pode dizer assim, né, que aqui no meio tem um ponto xi. E sabe que você mede quanto tempo o cara faz matemática pela qualidade do xi dele. Você vai fazer o seu primeiro xi é sempre... Então, você tem um xi, e aqui você tem um ponto. Ó. Você pode também dizer o seguinte, né, que f de x mais h menos f de x sobre h é igual a f' de um certo xi só. Né? Então, você pode dizer que f de x mais h menos f de x é igual a f' de xi vezes h. A questão aqui é assim, mais ou menos, se essa f é contínua, quer dizer, se a f' é contínua, porque, na verdade, você não tem a f, você tem a f'. Então, te digo assim, ó, isso aqui é a f'. Então, você tem aqui o x mais h. Você até sabe que isso aqui no meio tem um xi, mas você não sabe quem ele é. Então, você não pode... Essa igualdade aqui é legal, mas com certeza, o f' de xi está muito próximo de qualquer um dos valores aqui, se o h é pequenininho. Então, você substitui o f' de xi, que você não sabe quem é, por algum valor aqui no meio, que pode ser f' em x, f' em x mais h, f' no cara aqui e tal, e usa isso como um primeiro chute para aproximar. A ideia só é que, digamos, se você tem aqui a f', se você tem aqui a, b, você não quer aproximar, você quer saber o seguinte, eu quero saber quem é f de b menos f de a. Então, você vai aproximando aos pedacinhos, né? Cada um você aproxima, você pega aqui, ó, esse aqui é o seu passo H, tá? O seu delta X, delta T, alguma coisa você vai pegar pequenininho. E aí você pode dizer assim, daqui, se você quiser reconstituir a F, né, você diz, bom,
Estou aqui, em A. Em A eu tenho, digamos que f de A. Pode ser que eu não saiba quem é f de A, mas vamos chutar como se eu soubesse. Né? Tem f de A. Então, agora f de A mais H, eu vou pegar aqui, quer dizer, bom, nesse tempinho aqui, eu estou com essa velocidade, que pode ser essa, algum... Cara, aqui, eu boto um retângulozinho aqui e escolho algum ponto aqui nesse intervalo. Então, H vezes essa altura, que é o f', da área desse retângulo. Então, eu pego, faço f', vou chamar esses caras assim, ó, de A0, A1, até AN. Então, eu vou começar, vou fazer f' de A0 vezes H, é a área desse retângulo daqui. Então, isso aqui é quanto que aumentou aqui. Então, eu boto aqui esse valor, f de A, mais f' de A0 vezes H. Aí eu tenho esse valor aqui, que eu boto como valor da função. Depois, eu somo mais esse pedacinho. Eu estou aqui agora aqui, em A1. Aí eu pego f' de A1 vezes H. Daqui para cá, então, eu digo, bom, a f variou, mas esse tanto. Então, em A1, quer dizer, em A2, eu pego o valor que eu tinha em A1, que é esse, somo mais esse tanto. E vou somando, e vou produzindo aqui pontos, que vai ser sempre crescente, pontos da minha função f. A ideia é que quanto menor o h, melhor a aproximação. Só que quando eu olho para o h tendendo a zero, eu estou vendo que eu estou tendo essa área aqui. Oi. Eu estou reconstruindo a f aqui. Tá? Então, aqui vai dar um gráfico da f. Eu posso, mais ou menos, dizer, bom, aqui eu tenho uma derivada que é crescente. Então, eu sei que se eu fizer esse negócio direito, ó, se a f' é positiva, então a f é crescente. Mas a f' é crescente. Então, a f, além de crescente, ela é assim, né? Porque a derivada dela está aumentando. Então, se eu fizer esse negócio direitinho, eu vou ter um gráfico assim. E essa aproximação, quanto menor o h, claro, eu faço o h pequenininho, vou ter que botar um monte de pontos aqui. Eu estou melhorando a minha aproximação lá. E aqui eu estou me aproximando dessa área. Se a f' for positiva e decrescente, a f cresce, mas cresce assim. Né? Se a f' fica negativa, a minha f decresce. Tá? Então, até por isso explica, né, por que quando eu faço a integral, por que diabos eu boto essa área positiva e essa negativa? Porque aqui eu estou aumentando a minha f, aqui eu estou diminuindo. Então, os números que eu vou botando aqui têm que ser negativos para o negócio cair. Tá? Mesma coisa, por que quando eu integro daqui para cá, integrando nesse sentido, vai ser negativo? Porque, na verdade, eu cresço daqui para cá. Então, se eu estou aqui, estou integrando para lá, eu tenho que decrescer para achar o valor da função aqui. Tá? Então, isso é basicamente tudo que a gente precisa saber de integral. Quer dizer, de uma maneira mais formal, assim, vamos fazer, apagar isso aqui. Acho que eu vou deixar o título integral aqui. Você tem uma função f de AB em R. Então, você tem um intervalo AB. Aí você pega e divide esse intervalo em pedacinhos. Não precisam ser todos iguais. Eventualmente, se você tem um computador na mão,
ou se você vai fazer isso, bom, hoje ninguém faria isso na mão, né? Mas é razoável. Imagina que eu estou tentando calcular a minha integral e a minha função é assim. Então, eu vou partir esse intervalo em pedacinhos. É razoável, aqui a função varia pouco. Então, aqui eu posso dar um passo largo. Porque a minha função varia pouco, não vai acontecer grandes coisas aqui. Depois eu começo o que eu economizei aqui, eu começo a ir gastando. Né? A rigor eu tenho que ir afinando na medida que eu vou subindo aqui, porque aqui qualquer aumento no intervalo resulta num erro muito maior do que aqui, né? Porque eu vou escolher um ponto aqui meio... A não ser que eu tenha uma informação que diga, não, pega o ponto médio. Também está claro aqui que numa situação como essa, você pegar o ponto médio vai ser melhor do que pegar uma extremidade. Tá? Mas depende do quanto você conhece essa função. Mas basicamente você faz isso. Quer dizer, o que é isso? É uma partição. Partição de AB. O que é isso? É um conjunto P a 0 a n, esse n depende do número que você quer, né? Com A igual a 0 menor que a 1. Isso é uma partição. É uma coisa óbvia, né? Tá? Agora, você pega a partição e escolhe, né? Eu estou querendo integrar a minha função f, aqui, minha f. Então, em cada intervalo aqui, ó, eu tenho o AI menos 1 e o AI. Nesse intervalo aqui, eu escolho um ponto qualquer aqui para ser a altura que eu vou pegar. Então, você pode escolher... eu devia chamar de xi, vou chamar de xi, né? x1, xn, pega esses caras aqui, com AI menos 1 menor ou igual que xi, menor ou igual que AI para todo i. Então, você escolhe aqui nesse cara daqui um xi. Aí você faz o quê? Você pega o f de xi, multiplica pelo AI menos 1, que é o tamanho desse intervalo, e obtém essa áreazinha aqui. E vai somando. Então, você pega f de x1 vezes A1 menos A0, mais f de x2 vezes A2 menos A1, mais até o f de xn vezes AN menos AN menos 1. E isso é a sua aproximação, é chamado uma soma de Riemann. Aqui. E aí você diz, bom, isso é uma aproximação para se integrar. Então, digamos assim, eu vou chamar isso aqui, esse conjunto de P, eu vou chamar esse cara de Q. Então, você chama isso aqui S de F, P, Q, que está associado à função F, a essa escolha dos ANs, dos AIs aqui, e a escolha dos XIs. Então, isso aqui é esse negócio aqui, somatório de igual a 1 até N de F de XI vezes AI menos 1. O que é isso? É uma aproximação para a minha integral. E o nosso desejo é que quando o tamanho de todos esses intervalinhos aqui tender a 0, esse negócio convirja para alguma coisa. Então, eu vou chamar de norma de P, norma de P é o máximo em I dos números AI menos 1.
Tá legal? Eu não tenho muita esperança, salvo situações muito particulares, que se esses caras, todos esses tamanhos não tenderem a zero, se algum deles ficar fixo, né, seria muita sorte esse negócio convergir realmente para a área que eu estou calculando. Então, a integral de A até B de f, se existir, é o limite, vou botar assim, integral de A até B de f, também chamada de integral de A até B de f de x dx, é igual ao limite, quando a norma de P tende a zero, de S de f P Q. Oi? Dx? Vamos dizer, do ponto de vista, assim, é como se esse cara daqui fosse, esses caras são os delta x, né? Você tem o x aqui, tá? Então você está fazendo coisas que são f de xi, delta xi, porque esse delta x varia aqui, mas pensando assim, a ideia é que quando, vamos dizer, o dx é um delta x infinitamente pequeno. É como se você fizesse uma soma de retângulos, mas eles são infinitos retângulos, todos têm área infinitamente pequena. É uma coisa que é meio difícil de, vamos dizer, formalizar. O inventor dessa notação foi um cara chamado Leibniz. Ele pensava em termos de infinitamente pequenos. Eu nunca li direito, nunca li as coisas dele, mas tem essa coisa assim. Assim como essa cobra aqui, né, é um S alongado. Quer dizer, é o S da soma. Quer dizer, é como se dissesse, eu estou somando entre todos os x de A até B, eu vou pegando os f de x, vou multiplicando pelo dx, que é o delta x infinitamente pequeno, e somo tudo isso. Claro que é uma soma impossível de fazer, porque você tem infinitas parcelas, uma infinidade não enumerável. Então, mas é uma ideia bonitinha. Acho que quando eu era criança, eu me lembro que a minha ideia de área era isso mesmo, assim, eram infinitas retinhas. Não sei se para vocês era... Quando eu pensava A vezes B, eu entendia isso, uma coisa assim. Né? Tá? Então, claro, se esse limite existir, o que significa esse limite? Que se você dá... não sei se vale a pena eu escrever, mas vou escrever. Tá? Isso aqui significa o seguinte, né? Que esse número aqui, vamos chamar assim de I, né? Significa que se eu der um epsilon maior que zero, eu posso garantir que essa soma de rima, né, S de F, P, Q, menos I, a diferença entre elas é menor que epsilon, desde que a norma de P seja menor que um delta suficientemente pequeno. Então, existe delta maior que zero, tal que... entendeu? Quer dizer, você diz, vai tender como? Bom, vai tender esse negócio daqui, a diferença entre esses tem que ficar tão pequena quanto eu queira. Quer dizer, o erro que eu cometo fazendo essa soma de rima em relação ao que deveria ser, supondo que eu soubesse o que deveria ser, o erro que eu cometo, eu tenho que mostrar que ele pode ficar tão pequeno quanto eu queira, desde que eu tome os meus intervalinhos suficientemente pequenos. Então eu digo, o erro que eu aceito é epsilon. Mais que epsilon, não rola. Então, epsilon. Então eu digo, não, tudo bem, beleza, está aqui, tomo delta menor que tanto, epsilon sobre 10 a centésima, que com certeza, né,
essa diferença aqui vai ficar menor que epsilon. Vamos dizer, nos cálculos reais, é um problema você justamente, dado que você aceita um certo erro, vai mandar um astronauta lá para o espaço. Então, tem contas bastante complicadas e você diz, para eu garantir que ele vai voltar,